A paz do Senhor Jesus. Lucas 9,62 diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Entenda bem, para o reino dos céus. Entenda bem, Jesus diz, aquele que lança a mão do arado e olha para trás. Ele não diz que é preciso largar o arado para se tornar indigno do reino dos céus. Basta apenas olhar para trás. Se você sabe o que é o arado, é uma ferramenta antiga, era uma aparelhagem, é uma ferramenta com os discos, tipo uns pratos, para fazer sulcos pela terra, fazer valetas para se lançar semente. E esse aparelho chamado arado, ele era puxado geralmente por dois animais, ou dois bois, ou dois burros, mas precisava de um homem para guiar. Então, se o homem olhasse para trás e tirasse a atenção do que os bois estavam guiando, o trabalho ia sair irregular. Né? Em vez de sair retinho, ia sair torto o trabalho. E isso ia prejudicar o plantio, porque tinha uma distância correta de uma semente para outra. Então, quando Jesus está falando aquele que lança a mão do arado e olha para trás, Jesus não está falando aquele que abandona o evangelho, mas aquele que se distrai. Ele não é apto para o reino de Deus. Eu tenho certeza que você já teve essa sensação de que os dias passam mais rápidos. Já estamos em 2025. Eu já tenho 50 anos. Ainda ontem eu jogava bola de gude, soltava pipa com 15, 16, 17 anos. Hoje eu já tenho 50. Parece que foi assim, ó, um estalar de dedos. Mas por que essa sensação de que os dias passam tão rápido se o dia continua tendo 24 horas como no tempo de Cristo? A diferença é que hoje existe muito mais coisa para distrair a nossa mente. O ser humano acorda cedo e dorme tarde. Antigamente as pessoas dormiam 9, 10 horas da noite, não tinha eletricidade, não tinha televisão, não tinha computador, não tinha celular. Então, o que restava era dormir. Por isso que alguns dizem também que as famílias antigamente eram muito numerosas, porque a única diversão que o casal tinha era o sexo. É um modo do povo dizer, o que tem uma certa razão. Porque a televisão, o celular, o computador, isso influencia até na vida de um casal. Conheço o caso, na minha juventude, uma ex-namorada minha, quando eu era jovem, ela falando que a mãe dela queria dormir com o pai e o pai ficou vendo futebol. Quando o pai chegou lá meia-noite procurando por ela, falou, vai ficar lá com o teu futebol, que agora eu quero dormir. Então, no passado esse mal não acontecia. Então, hoje a gente acorda, a primeira coisa que muitos de nós fazemos é meter a mão no celular. Já vai responder, já vai falar, já vai postar. Às vezes, tem aqueles que nem oram, né? A gente, às vezes, se não vigiar, nem ora. Então, distrai a nossa mente quando a gente vê o tempo já passou e o dia já se foi. E isso está acontecendo no sentido espiritual. Muita gente distraída. Muita gente pensando nas coisas dessa terra, quando Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, todas essas demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas são essas? Jesus estava falando da nossa necessidade de vestir, de alimentar-se. Jesus está falando, teu pai vai cuidar de você, mas foca no reino dos céus. Porque Deus abriu a porta de emprego para mim, é a coisa mais fácil. Deus me ajudar a conquistar uma casa, é a coisa mais fácil para Deus. Deus me curar, é a coisa mais fácil. Agora, Deus me mudar, só é possível se eu permitir. Se eu abrir meu coração para Deus, porque senão Deus não pode trabalhar à força. Lembra lá daquela palavra de Jesus para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus até bate, mas a opção de abrir é minha e sua. Então não se distraia. Não é pecado desejar ter boas coisas, não é pecado desejar se formar na faculdade, ter uma casa própria, nada disso é pecado. O problema é quando isso se torna a prioridade de nossas vidas. E muitos estão priorizando tantas coisas e não estão priorizando a Deus. Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. Por isso que o mandamento é que aquele que não ama a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, esse nunca, né? E depois vai o segundo, o seu próximo como a ti mesmo, esse nunca vai encontrar salvação. Então, cuidado para não se distrair.
Porque quem está no arado está trabalhando, não pode se distrair. Nós somos servos de Deus. E servir a Deus não é ir para a igreja. Muito crente está enganado achando que está servindo a Deus porque não falta um culto. Não. Servir a Deus é orar. Lembra da profetisa Ana, lá em Lucas? Quando fala de Ana e Simeão, capítulo 2, a Bíblia diz que ela servia ao Senhor com jejuns e oração. Então, jejuar é uma forma de servir. Orar é uma forma de servir, ainda mais que a gente vai interceder pelas pessoas. Pregar a palavra, ir por todo mundo pregar o evangelho. Então, servir ao Senhor é muito mais do que estar na igreja, não faltar culto. Devemos nos purificar do mal, buscar um contato com Deus verdadeiro, a santificação verdadeira. Então, não se distraia com as coisas deste mundo. Porque Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se já ressuscitaste com Cristo. Isso é só para quem já ressuscitou com Cristo. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E no versículo 2 ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, qual tem sido a sua prioridade? A minha prioridade? Será que tem sido realmente o Senhor? Será que nossos olhos estão fixados no alvo que é Cristo? Ou será que nós estamos se distraindo por tantas e tantas coisas? Tem pessoas que se distraem com perseguição. É só alguém falar mal dele aqui, falar mal dele ali, ele começa a dar tanta atenção a isso que esquece de fazer o que Deus mandou. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Deixa falar. Deus não te chamou para ir lá tirar satisfação com ninguém, não. Romanos 8, se não me falha a memória, versículo 32 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem os justifica. Tem coisas que não é para você abrir a boca, debater, não, tirar satisfação, não, deixa Deus te justificar. Mas não perca tempo, não se distraia com as perseguições. Segue firme olhando para o alvo, fazendo aquilo que Deus te chamou, porque breve o Senhor vem nos buscar. Breve vem o dia da redenção da igreja fiel e vencedora. Deus te abençoe.